esportes no currículo de Pernambuco. Está sendo gravada, no caso, né? A reunião está sendo gravada, não é isso, pessoal? É isso, Ana? Ana? Isso, Antônio, eu pedi para gravar. Boa. Beleza. É só para comunicar ao povo que está sendo gravado, tá? A nossa formação. Então, vamos Beleza. lá. Então, iremos compreender um pouco como podemos planejar, como podemos iniciar nosso plano de aula, né, dentro do currículo de Pernambuco, porque ainda há uma dúvida ainda muitos professores têm essa dúvida de como podemos planejar, inclusive esse ano. Nós tivemos uma reunião junto com o pessoal da secretaria, né, Fabíola e Júlio, para ver como é que a gente pode facilitar esse trabalho de entendimento do currículo, e graças a Deus deu tudo certo. Final do ano aí, para o próximo ano, vai estar saindo uma nova proposta aí do currículo de Pernambuco. Vai seguir os mesmos padrões, só vai modificar algumas coisas que eu vou falar daqui a pouco. Diferenciar os tipos de esportes, que é interessante a gente saber, né, que está dentro do currículo. Então, se a gente não entender o que seriam esses tipos de esporte, a gente não vai conseguir entender como a gente pode trabalhar os esportes nas escolas. Então, a gente precisa entender isso, a classificação. Tá? Vamos falar um pouco sobre essa questão do ensino híbrido e seus modelos, o que seria híbrido, o que seria presencial, o que seria remoto, tirar um pouco de dúvida do que seria essas três coisinhas aí, essas três modalidades hoje da educação, né? E aí a gente vai ter vamos vivenciar um pouco sobre o ensino híbrido, né? Falar um pouco sobre alguns modelos do ensino híbrido, como rotação por estação, sala de aula invertida. A gente vai dar umas dicas de como você pode trabalhar isso, né? Já que tem algumas escolas que a gente está trabalhando essa questão do ensino híbrido, né? Alguns municípios, já que a Ana convidou alguns municípios, professores, para participar da formação. E vamos falar um pouco como podemos utilizar filmes, né, sobre esporte também na nossa aula. E no final, a gente vai ter aí uma gamificação, que é uma das metodologias ativas, né, do momento, que um quiz, onde eu vou testar vocês para saber se vocês realmente prestaram atenção na formação e saber se deu tudo certo no final, tipo uma avaliaçãozinha, tá? Então, essa será a nossa formação de hoje. Espero que vocês gostem e se divirtam, né, com a nossa formação e aprendam, tá? Então, vamos iniciar lá. Como podemos planejar o currículo? Então, o que é que eu vou fazer? Para vocês entenderem, eu vou sair, beleza? Daqui dos slides e vou mostrar como está o currículo, o organizador do currículo. Não sei se vocês vão ver aí. Espera aí. Vou voltar aqui. Acho que eu mexi em alguma coisa aqui. Vocês estão vendo alguma coisa? Não. Por enquanto, nada. Zerado. Tá uma tela escura. Deixa eu ver aqui. E agora? Novo? Zero? Agora apareceu. Beleza. Agora sim, agora sim. Então vamos lá, vê só. Para quem já viu, né, o currículo, ele tem lá, o currículo ele tem várias partes. A mais importante do currículo para a gente trabalhar é essa aqui, que é essa, não sei se vocês já viram, que é a do organizador curricular por bimestre, que é onde a gente vai se basear para fazer o nosso planejamento, né? Seja ele primeira unidade, segunda, terceira, quarta unidade, e fazer o planejamento dos nossos planos de aulas, das nossas aulas diárias. Então, eu gosto de trabalhar isso aqui. Então, eu peguei do ensino fundamental, porque do ensino médio ainda não saiu, né? O ensino médio ainda está trabalhando com os parâmetros, mas vai sair no final do ano. Então, vejam só, no sexto ano, né,
Ô, Ana, aí tem escola do estado que tem ensino fundamental? Tem, a de Valdemir tem. Tem sim, amigo. Tem, boa, pronto. Então vai servir. Então vamos Tem lá. Maria, de Fábio Júlio. Boa. Então vamos lá. Vê só. No currículo foi colocado dessa forma, né? Deixa eu ver se eu aumento o zoom aqui, para vocês entenderem. Pronto, acho que vai melhorar. E aí foi colocado, caso vocês tenham dificuldade, só se tiver no celular, é só colocar o dedo e aumentar, tá? Faz um zoom aí. Então vamos lá. Na primeira unidade, né, que chamam aqui primeiro bimestre, colocaram todas as unidades temáticas, né, como vocês já sabem, brincadeiras e jogos, esporte, ginástica, luta e dança, práticas corporais, na intenção de que cada situação, cada região pudesse trabalhar de forma diferente, mas que não perdesse o conteúdo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que a ideia, né, do pessoal dos redatores do currículo era, na primeira unidade, você escolheria uma unidade temática, não é? Vamos dizer que vocês escolhessem aí o exemplo, brincadeiras e jogos. E aí, brincadeiras e jogos aqui na primeira unidade, iria se trabalhar esse tipo de objeto de conhecimento, esse conteúdo e essas habilidades. Já na segunda unidade, já não teria mais os jogos e brincadeiras, mas ele aparece também na segunda unidade. Porém, ele já, no seu planejamento, você não iria mais contar com ele, porque você já trabalhou na primeira unidade. E aí, isso foi difícil de repassar, né? Tanto para nós que trabalhamos na GRE, que fizemos parte da construção do currículo, de entender e passar aos professores, quanto aqueles professores que foram para a reunião para ser repassado e aqueles que faltaram tiveram dificuldade de entender. Tem professor ainda que trabalha, né, planejando todas, por exemplo, meu bimestre ele trabalha planejando todas as unidades temáticas. E é muito assunto para ser trabalhado, e não é dessa forma. Algum professor teve alguma dificuldade com relação a isso aí? E aí, pessoal, vocês tiveram dificuldade com isso, de entender? Sim. Vocês... Quem fala? Janaína. Oi, Janaína, tudo bem? Me Tudo diz aí, bom. qual foi a tua dificuldade aí de compreender? Boa tarde, gente. Eu me Boa chamo tarde. Janaína, sou aqui professora de Educação Física do Monsenhor João Pires, né, de Belém de São Francisco. E é assim, como a minha escola tem, a gente tem do 6º ao 9º ano, né, nas séries iniciais e tem as séries finais. Então, assim, para a gente ficou um pouco complicado, porque ficou repetitivo o assunto, né? E como a gente não tinha uma formação, aí como no caso eu já sou formada na área, mas tem alguns professores que ainda trabalham na área, né, como complemento, a gente teve essa dificuldade, mas aí a gente foi se encontrando, né, com os conteúdos. A gente foi trabalhando as habilidades prioritárias, né? A gente foi priorizando alguns conteúdos para não se repetir novamente, os que já tinha visto no primeiro e segundo bimestre. Certo? Então, a gente começou a trabalhar jogos individuais, diferenciados dentro de jogos e brincadeiras, de maneiras diferentes e dinâmica, né? E no planejamento, a gente fez um planejamento só. Perfeito. Correto? Realmente teve essa dificuldade, porque todos os professores estavam fazendo um planejamento, né? Alguns professores estavam fazendo planejamento, que eu falo, com todas as unidades temáticas em uma única unidade. Ou seja, o professor estava vendo no currículo que no primeiro bimestre ele tinha que trabalhar brincadeiras e jogos, esporte, dança, luta, ginástica, em uma única unidade. E que não era. Né? E tinha os professores que não estavam sabendo distinguir o que era objeto de conhecimento, o que era conteúdo, e dentro da habilidade, como ele poderia fazer esse trabalho, e havendo essa dificuldade. E aí eu vou mostrar para vocês, né, como eu, Antônio Neto, eu faço aqui para poder facilitar a minha vida e que houve esse ano uma reunião junto com o pessoal da secretaria
para a gente poder melhorar isso e deixar fixado quais tipos de conhecimento, quais tipos de conteúdo devemos abordar, né? Porque deixava muito aberto. O professor lá de Petrolina, se ele quiser trabalhar esporte no começo, ele pode. Lá em Limoeiro, se ele quiser trabalhar brincadeira de jogos no começo da unidade, pode. Aqui em Palmares, se iniciar com dança, pode. Então, a gente conseguiu, nós técnicos da GRE, conseguimos elaborar junto com o pessoal da secretaria uma abordagem só, tá? Que vai ser, primeira unidade, ginástica. Então, ginástica, primeira unidade. Segunda unidade vai ser dança e luta. Terceira unidade vai ser brincadeiras e jogos e práticas corporais de aventura. E na última unidade vai ser esportes. Então, próximo ano, a gente já vai iniciar o ano, né? Todos os formadores das GREs com essa denominação, tá? Com essa organização, e cada um dentro da sua unidade de bimestre, cada bimestre vai ter os seus conteúdos. Então, como eu estou mostrando para vocês aqui, o organizador que está, como eu falei, no primeiro bimestre tem todas as unidades temáticas, no segundo bimestre tem todas as unidades temáticas, que antigamente era chamado de eixo temático, né? Lá nos parâmetros curriculares. Quando veio a BNCC, modificou para unidades temáticas. E que nós só tínhamos 5, né? E aumentou para práticas corporais de aventura. Então, vejam só como é que eu fiz. Deixa eu ver aqui. Ver se vocês vão visualizar. Estou visualizando agora. Modifiquei. Não. Tá escuro, Antônio. Está escuro, né? Veja o que foi que eu fiz, para facilitar a minha vida. E agora, estão vendo? Agora sim. Beleza. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui lá no currículo, né, e elaborei uma tabela só sobre os esportes, tá? Então, todos esses conteúdos aqui do 6º ano está ali naquele currículo, só que por unidades diferentes. Na primeira unidade, lá pede para que se trabalhe saltos ornamentais e handebol. Na segunda unidade, eles pedem que trabalhe isso. Na terceira unidade, isso e sucessivamente. Porém, as habilidades eram as mesmas e o objeto de conhecimento era o mesmo. Que, na verdade, na minha opinião, já deveria ter vindo assim, tá? No currículo. E não vindo daquela forma. Primeira unidade, segundo bimestre, terceiro bimestre. E aí, o que é que eu faço? Facilitou o meu planejamento. Porque no 6º ano, qual o objeto de conhecimento que eu vou trabalhar? Esportes individuais. Mas quais esportes individuais eu vou trabalhar? O de marca, o técnico combinatório e o de precisão, que é isso que a gente vai ver hoje. Quais são esses esportes? E os esportes coletivos, o de vazão. Porém, o currículo ele me dá uma sugestão. Ele não quer dizer que é obrigatório eu trabalhar esse determinado conteúdo. Que temos aqui, saltos ornamentais, handebol, nado sincronizado, polo aquático. Não é obrigatório. Então, eu vou adaptar a minha realidade. Dos esportes individuais de marca, qual eu posso trabalhar na minha escola? Aqui não tem nenhum... Aqui tem esporte de marca. Só que o que eu posso trabalhar na minha escola é o atletismo, que é um tipo de esporte de marca. Ele não está aqui como conteúdo, mas contempla no objeto de conhecimento como um dos esportes de marca, dentro da minha realidade, que vai contemplar também dentro da habilidade aqui, né? Por exemplo, vivenciar esporte coletivo de marca, precisão, invasão, analisando e aplicando seus fundamentos técnicos, táticos, básicos, considerando suas regras, suas principais regras. E temos aqui embaixo, sistematizar suas experiências e conhecimentos acerca dos esportes individuais e coletivos de marca. Então, aqui já está contemplando o atletismo, né? Ou, se eu quiser trabalhar o boliche, que é um esporte de precisão, ou a bocha, né? Ou o tiro com arco, será. Vale a criatividade do professor e da situação que ele tem da realidade em escola. E dentro da escola, eu posso trabalhar um esporte de invasão, que possa ser handebol, que tem aqui como exemplo, ou futebol, futsal, posso trabalhar ele. E o técnico combinatório,
são esportes de pontuação, né? Como ginástica artística, ginástica rítmica, enfim. Então, vale a criatividade do professor e da realidade dele de como deve se trabalhar na escola, tá? Isso aqui foi eu que fiz para facilitar a minha vida. Então, no próximo ano, né, já vai vir dessa forma aqui no currículo, né? Do organizador do currículo que foi reformulado para o próximo ano, que vai facilitar bastante a nossa vida para o planejamento e planos de aula. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso que eu estou falando? Ou ficou ainda dúvida? Vocês entenderam? Alguém já faz esse trabalho? Ficou mais fácil assim? O que é que vocês acham aí? Qual a opinião de vocês com relação a isso? Minha gente, pode falar. Eu mesmo estava vendo aqui sua apresentação e pensando, se fosse assim lá, era muito mais fácil de fazer. Lá a gente tem que pelejar para fazer alguma coisa. Aqui está muito claro e bem feito para a gente poder aplicar. Que na, que, Alguém? na, que na verdade, Ana, lá está assim, porém, como eu falei, ele está com uma organização diferente e duvidosa, porque no primeiro bimestre ele vem com o esporte, no segundo bimestre também vem com o esporte, no terceiro bimestre aí o professor fica sem entender. Eu vou trabalhar tudo de uma vez só, eu vou trabalhar esporte aonde? Na primeira Isso. unidade, na quarta unidade, como eu devo fazer? E aí, Uhum. quando ele junta tudo, né, da primeira unidade, segunda, terceira e quarta, que junta, se forma esse quadradinho aí para o sexto ano. Já no sétimo ano, né, já é diferente. Né? O objeto de conhecimento já é diferente, a forma de trabalho já é diferente. Você já vai trabalhar com jogos, vai explicar como aconteceu os Jogos Olímpicos, da era moderna, da era da antiguidade, as lutas medievais, né? Já vai vir com esportes de precisão individuais, já vai vir com esportes tecno-combinatórios coletivos, já vai vir de outra forma, as habilidades já são outras, só são apenas duas. Já no oitavo ano, já vem com esportes de combate, né, individuais, e aí você já pode trabalhar algum esporte aí na sua escola que você tenha habilidade, sei lá, jiu-jitsu, judô. Não precisa você trabalhar o que está no currículo. O que está no currículo é uma sugestão, tá? Você vai trabalhar. O importante é que você saiba qual modalidade esportiva que você vai desenvolver na escola, né? Agora, para isso, você precisa entender a classificação de cada modalidade. Aonde é que está o tênis de mesa? O tênis de mesa faz parte de que classificação? Ah, ele é um esporte individual. Sim, claro, a gente sabe que ele é um esporte individual. Mas qual é a classificação do tênis de mesa? O tênis de mesa é um esporte de rede, né? Igual ao voleibol, que também é um esporte de rede. Só que o voleibol é um esporte coletivo. Então, aqui já tem falando no oitavo ano. Esporte de rede ou de parede. Então, eu já sei que eu posso trabalhar o voleibol no oitavo ano, caso eu tenha habilidade com o voleibol. Tá? Então, preciso que vocês compreendam isso, que é justamente a próxima fase da nossa formação de hoje. Aí eu preciso desse feedback de vocês, se vocês estão entendendo, se a gente já pode passar, né? Ou se vocês precisam de mais alguma explicação com relação a isso. Minha gente, se não entendeu, diga, não entendi, explique de novo, dê Antônio, outro aqui exemplo. é Oi, Sebastião Júnior aqui da EREM de Jatobá, em Petrolândia. tudo bom, Sebastião? Assim, para mim tudo é novo isso aí, certo? Porque assim, eu estava ainda trabalhando naquele sistema antigo lá, né, que no primeiro bimestre ginasta, segundo bimestre danças e lutas, tal. Então, se você puder, né, logicamente o ensino fundamental para mim não, porque eu sou do ensino médio, mas no ensino médio assim, dá uma esclarecida melhor, porque eu achei difícil assim o entendimento de como veio e como você fez, entendeu? Só porque eu não peguei bem essa. Eu não sei se é só no fundamental que está esse modelo, ou se no ensino médio está no meio. É Sebastião, né? Exatamente. Boa, Sebastião. Sebastião, é o seguinte, esse currículo que eu estou mostrando aqui, ele foi o currículo construído para o ensino fundamental, beleza? O currículo do ensino médio, ele ainda vai ser apresentado, tá? Para os professores do ensino médio.
o que você está falando está correto. Se você estiver trabalhando ginástica na primeira unidade, dança e luta na segunda unidade, jogos e brincadeiras na terceira e esporte na quarta, beleza, está seguindo aí o último documento, que é os parâmetros curriculares. Então, o ensino médio ele vai vir com um currículo, porém o ensino médio ele vai vir também com a questão das trilhas. Né? Não sei se a grade de vocês já iniciou esse trabalho de formação com relação ao currículo. Mas, próximo ano, nos primeiros anos, tá? Vocês vão trabalhar, só vai entrar o currículo no primeiro ano, vocês vão trabalhar normalmente, vai trabalhar lá com os conteúdos que vão vir para vocês. Ginástica, luta, dança, jogo, enfim. No terceiro ano, é que a educação física vai trabalhar dentro da área de conhecimentos. Vai trabalhar junto com língua portuguesa, língua inglesa e artes. Então, isso aí vai ser no terceiro ano. O que eu estou mostrando aqui é o currículo do ensino fundamental dos anos finais, que veio no currículo, né, dentro de uma proposta da primeiro bimestre, com todos os conteúdos. E aí o professor estava fazendo um planejamento com todos os conteúdos do primeiro bimestre. No segundo bimestre também com todos. E aí eu, né, enquanto professor de educação física, eu destrinchei, eu saí retirando, né, de cada unidade temática, fui juntando e fui colocando dentro das unidades. Primeira unidade, ginástica, e distribuí. Essa aqui que eu estou mostrando para vocês agora na tela foi o que eu construí com relação à unidade temática esportes. Tá? Então, eu tirei de lá do currículo só esportes, que é o que eu ia trabalhar agora, e fiz isso aqui. A partir daqui é que eu vou construir o meu planejamento do que é que eu vou trabalhar. Né? Claro que eu não vou conseguir trabalhar todo esse conteúdo aqui, que é o do meio. Conteúdos. Tem aqui, ó, todos esses conteúdos, que esses conteúdos aqui estavam como um modelo, né? Como sugestão. Claro que eu não vou trabalhar isso tudo. Eu vou trabalhar o que está aqui, ó. Quais os esportes individuais de marca? Eu vou escolher um esporte individual de marca, um técnico combinatório e um de precisão e um esporte de invasão para trabalhar. Ou seja, eu tenho 4 esportes para trabalhar, falar sobre a história, como iniciou. Estão me escutando? Eu estou escutando. Eu não sei se foi só vocês aí, mas a minha internet, eu estou na escola, a internet não é muito boa, e caiu aqui. A minha caiu também. A minha Fechou. também, de todo mundo, eu acho. Então tá tudo Mas certo. perdeu alguma fala minha, pessoal? Deu para entender o que eu falei? Não, Neto. tranquilo, tranquilo. Ô, Neto, Tranquilo, Samuel? Oi. pode seguir, Neto. Tá bem claro, velho. Certo? É claro. Beleza. Pronto, votou aqui todo mundo. Então, beleza. Deu para compreender essa primeira parte com relação ao currículo de Pernambuco. O que eu quero deixar claro é que realmente houve uma dificuldade dos profissionais de educação física, dos professores, de entender como eu poderia planejar a minha aula de educação física, como eu poderia desenvolver o meu plano de aula de educação física através do documento, currículo, que o currículo já veio da construção da BNCC, tá? Então, esse documento é o documento que a gente vai construir as nossas aulas. E aí, eu, enquanto professor, eu tive essa dificuldade. Se eu não tivesse participado das formações do currículo, eu não iria entender. Mas como eu participei, eu acabei entendendo. Porém, de 10, 2 entendiam, o resto não. Então, houve uma preocupação desse ano, uma reunião, junto com os técnicos da AGRE, junto com o pessoal da secretaria, e a gente houve uma modificação nessa organização. E aí, próximo ano, vai sair
tanto a cartilha do currículo para os anos finais, quanto para o ensino médio, né, do currículo, para que a gente consiga trabalhar. Lembrando que no ensino médio, educação física terá apenas uma aula, no primeiro ano e no segundo ano, e teremos que trabalhar por área de conhecimento no terceiro ano, tá? Então, será dessa forma que a gente vai trabalhar. Porém, essa não é a nossa ideia da formação, porque se a gente for entrar nessa situação, vamos ficar aqui até de noite discutindo, tá? Então, é só, vamos seguir aí a sequência, essa ideia da didática de como a gente pode trabalhar os esportes, o conteúdo, né? A unidade temática esportes na escola, tá? Então, todo mundo entendeu essa primeira parte do currículo, né? Beleza? Então, vamos lá. Tem alguma pergunta no chat? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem alguém dizendo, não consigo ouvir, agora que eu estou vendo. Não consigo ouvir. Essa pessoa que está dizendo que não consegue ouvir, acho que Tenta sair e entrar de novo para ver se. ele não está conseguindo ouvir, não adianta. Ah, agora escuto. Ele disse, agora escuto. Beleza, meu irmão. O milagre apareceu. Beleza. Seja bem-vindo. Vamos lá. Novo Bartolomeu. Um abraço, meu irmão. Tamo junto. Vamos aqui, vamos compartilhar aqui. Vamos voltar lá para o PowerPoint para a gente poder... Beleza. Pronto. Essa questão do currículo todo mundo entendeu. Porém, agora a gente vai entrar nessa questão da classificação. Como podemos identificar cada esporte, não é, para a sua classificação? Ciclismo. O ciclismo seria uma modalidade de que tipo de esporte? De invasão, de rede, de parede, de combate? Alguém aí já viu sobre isso? Porque é o seguinte, se a gente não compreender essa classificação que vocês estão vendo aqui à frente, a gente não vai conseguir realizar o nosso planejamento para a unidade temática esportes. Então, a gente precisa identificar cada um desses, precisamos entender o nosso aluno precisa também entender, né, isso. Então, eu dou a ideia a vocês para que a primeira aula de vocês de esporte no 6º ano, né, seja sobre isso, até o 9º, né, porque geralmente muitos alunos não têm aula de educação que está se iniciando agora. Seria interessante trabalhar esse determinado conteúdo, né, na primeira aula sobre esporte, para que eles entendam, né, a classificação de cada esporte. O futebol está em que tipo de esporte aqui? Ele é um esporte de parede, de combate? Ele é um esporte de rede? Ele é um esporte de invasão? Por que o futebol é um esporte de rede ou de invasão? Sei lá. Enfim, então é interessante que se entenda isso. Algum professor já identificou isso, já entende isso? Algum professor ainda nunca estudou sobre isso? E aí, pessoal? Preciso escutar vocês aí. É a primeira vez que eu estou vendo, né? Mas, assim, pela explicação que você deu lá no Fundamental, eu já entendi. Por exemplo, o ciclismo aqui é um esporte de marca, não é isso? Professor, o senhor está bem, professor. Meu artilheiro, sabe fazer gol. Eu já vi que sabe fazer gol. Olha aí, Valdemir, fizer o time, já bota ele no ataque. É isso aí, Sebastião. Perfeito. O ciclismo, já faz parte do time, rapaz. Já faz parte do time, boa. O ciclismo é isso aí. O ciclismo, tá? Ele pode participar de 2 esportes aí. A gente vai ver mais para frente. Então vamos lá. Vou passar. Os esportes de invasão. Os esportes de invasão, eles possuem um objetivo de ataque, né, contra o meu adversário. Então, todo esporte de invasão, eu preciso invadir, né, a área do meu adversário para poder vencê-lo. Ou seja, conquistar a sua meta. Tá? Então, todo esporte de invasão é aquele que eu preciso invadir a área do meu adversário para eu poder conquistar a vitória. Tá? Conquistar o ápice, o objetivo maior. Que seja ele o gol,
seja uma cesta no jogo, numa competição de basquete, seja o touchdown no jogo no futebol americano, seja o gol no polo aquático. Todos eles eu preciso invadir a área do meu colega, do meu adversário, para eu poder vencer. Então, vocês têm que se basear no objetivo da modalidade. Qual o objetivo do futebol? Estou pegando futebol só para ficar mais fácil. Por qual o objetivo do futebol? O futebol eu preciso fazer gol. Então, para eu fazer gol, eu preciso invadir a área do meu adversário. Ou o meu adversário invadir a minha área para fazer gol. Se os dois times não tiverem esse objetivo, não vai sair gol. Só sai gol se eu invadir a área de alguém. Então, todos os esportes de invasão são esportes que eu preciso invadir a área do meu adversário para conquistar uma meta. Aí temos aqui como exemplo futebol, futsal, basquetebol, handebol, futebol americano, rugby, hóquei, polo aquático e tem outros mais. Beleza? Posso passar, pessoal? Está dando para compreender? Tranquilo? Vamos para o segundo. Esportes de marca. O esporte de marca são aqueles esportes que os competidores disputam através da comparação entre suas marcas. Tá? Então, essas marcas, geralmente, é realizado pelo percurso de menor tempo possível. Então, se está relacionado ao tempo, se o atleta ele precisa, né, ter uma meta para atingir com relação ao tempo dele, ou seja, de uma distância, ou por medição, então, todos esses são esportes de marca. Tá? E quais seriam esses esportes de marca? Atletismo, natação, vela, triatlo, levantamento de peso, ciclismo. Porém, as categorias de estrada, pista, BMX, né, mountain bike, esses de ciclismo é que são de marca. Remo, canoagem, hipismo e automobilismo. Está dando para entender? Então, vamos lá. Pegar um exemplo aí bem básico. Um atleta de atletismo da prova de corrida de 100 metros. Tá? Então, na raia dele, ele precisa entender que ele precisa terminar a prova dele de 100 metros. Porém, não basta apenas eu terminar minha prova. Eu preciso fazer uma evolução através de quê? Como é que eu treino? Qual é o meu maior objetivo numa prova de 100 metros? É vencer, beleza. Porém, eu tenho que ter o quê? Alguém sabe dar a resposta? Diminuir o tempo. Eu preciso diminuir o meu tempo. Quanto mais eu diminuir o meu tempo, melhor. Então, no atletismo, na prova de 100 metros, eu preciso ter o menor tempo possível na minha corrida. Já no salto em distância, que também é uma prova do atletismo, eu não preciso de tempo. Eu preciso de quanto maior for o meu salto, será melhor. Ou seja, será uma medição. Então, se o meu colega saltar perfeitamente, fizer 6 metros, eu preciso fazer 6 metros e 1 para poder vencê-lo. Certo? Por isso se torna um esporte de marca. Tá? Então, tá tranquilo aí, né? Posso passar? Beleza. Esporte de precisão. Esses esportes de precisão são os esportes que têm o objetivo de atingir ou se aproximar de um alvo fixo ou móvel. Tá? Então, se o objeto que você deve acertar o alvo pode ser projetado de diferentes maneiras. Temos um exemplo como tiro com arco, onde o alvo ele é fixo, tá? E temos que atingir aquela meta do alvo. Temos o exemplo de tiro com um revólver, que é soltado um prato, e aí ele está em movimento, e a gente tem que acertar o prato. Então, esses são esportes de precisão. Eu preciso ser preciso para poder vencer o meu adversário. E aí temos aqui como exemplo o tiro com arco, o boliche, o curling, né, que é um esporte no gelo, o golfe, a bocha. Então, esses são esportes
de precisão. E na escola dá para se trabalhar algumas modalidades dessa, né, na escola como lúdico. A gente vai ver mais para frente isso aí. Esporte de rede. Os esportes de rede possuem como objetivo geral jogar a bola por cima de uma rede para o campo adversário, de modo a dificultar a sua devolução. Alguns esportes de rede permitem que a bola dê um kick no campo, como o tênis e o pedal. E tênis de mesa. Em outras modalidades, se a bola ou o objeto de disputa tocar o campo de jogo, configura um ponto. No caso, o voleibol, o futevôlei, o vôlei de praia. Então, todos os esportes de redes precisa ter uma rede, certo? Dividindo a quadra entre os adversários. E aqui na imagem deixa bem claro 3 modalidades, uma é coletiva e 2 individuais, como o tênis e o badminton, e temos o vôlei, né? Só que tem outras modalidades, como o vôlei de praia, futevôlei, e uma modalidade que é de parede é o squash, né? Não sei se vocês já viram o squash, que é jogado em um local com a parede à frente, o atleta joga com o seu adversário atacando com a raquete a bola, né? E vence aquele que conseguir fazer com que o seu adversário não consiga tocar na bola, tá? Então, esse aí é o squash, que é um esporte de parede. Diante do currículo que eu mostrei a vocês, vocês vão trabalhar justamente isso. Se eu tenho lá no currículo esporte de marca e eu posso trabalhar atletismo, você vai trabalhar atletismo porque ele é um esporte de marca. Você não está deixando de trabalhar o conteúdo, né? De trabalhar o objeto de conhecimento e nem tampouco vai deixar de deixar que o aluno não atinja a habilidade dele. Esporte de combate. Os esportes de combate são as lutas e artes marciais, que possuem regras e golpes pré-definidos. Então, temos aqui alguns esportes de combate, como boxe, judô, taekwondo, jiu-jitsu, karatê. Cada modalidade dessa tem uma regra a ser seguida. Não existe nenhuma modalidade de combate que seja igual às regras. Possa até ter parecido, né, um figurino, como exemplo, o karatê e o taekwondo. Porém, a forma de lutar e as regras são diferentes, né? O judô e o jiu-jitsu, os kimonos, mas a forma de execução é diferente. Cada modalidade de combate é diferente uma da outra, as regras. E aí não é preciso que você trabalhe todos os esportes de combate. Você vai adequar a sua realidade, que está lá esporte de combate no 8º ano. Você vai adequar a sua realidade. Caso você tenha algum colega que trabalha, que tem escolinha de taekwondo, você pode convidar ele para trabalhar, ir lá na escola, né, falar um pouco sobre a questão da história do taekwondo, fazer uma aula prática com os estudantes. Né? Então, fica aí essa dica para quem está com o 8º ano aí, ou no 1º ano, né, no ensino médio. Esporte de campo e taco. Os esportes de campo e taco visam a proteção de sua base e rebater a bola de forma que a equipe adversária demore a assumir o seu controle. E aí temos como exemplo aqui o beisebol, o softball. Esses são esportes que utilizam taco, né? E são jogados em um campo, tá? Esportes técnicos combinatórios. Os esportes técnicos combinatórios são aqueles em que atletas cumprem uma rotina de movimentos e são avaliados por uma banca de juízes. Esses juízes julgam um grau de dificuldade. E aí temos algumas modalidades aqui que, inclusive, nas Olimpíadas, tivemos alguns êxitos, né? Como o surf, o skate, a ginástica artística, e trouxe para vocês aí, ó, o Black Dance, que está confirmado para as próximas Olimpíadas de 2024 em Paris. Então, uma nova modalidade, né, esportiva nas Olimpíadas. Então, esses esportes são esportes que os atletas precisam cumprir uma rotina de movimentos.
E através desses movimentos, eles serão avaliados por uma banca de juízes, onde vai ser pontuado para que, no final, essa pontuação faça com que quem chegue mais próximo da vitória. Tá? Então, os esportes combinatórios, como exemplo, nós temos aqui a ginástica artística, a ginástica rítmica, né? Saltos ornamentais, nado sincronizado, patinação artística, surf, ciclismo, que já é o freestyle, né? Que é igual ao skate também, que é freestyle, o black dance e o skyline. Alguma dúvida, pessoal, com relação à classificação dos esportes? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa com relação a isso? Alguém não identificou? Alguém está achando, abriu a mente, ficou mais fácil agora de trabalhar, de identificar os esportes? Alguém pode relatar alguma coisa? Meu caro Neto, ficou bem claro, viu? Boa explicação, viu? Eu tive dúvida também em algumas situações, mas você esclareceu tudo, viu? Beleza? Beleza, Rodrigo. Então, cara. Pronto. Então, vou para. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde. Não, eu queria fazer só uma colocaçãozinha aqui com relação a essa questão aí de esporte de rede, esporte de N e N coisas aí, né? É também que nos jogos também existe essa classificação, correto ou não? Jogos. Isso. Fala jogos, conteúdo. Isso. Quando eu falo jogos tipo jogo do mata, é um jogo de invasão. Quando eu falo jogo sete cacos, de precisão, e por aí vai, né? Não é assim ou não? Ou me corrija aí, se eu estiver errado. Já nas brincadeiras de jogos, Bartolomeu, há uma nomenclatura diferente, né? Lá são trabalhados por divisão de jogos populares, jogos de mesa, né? Jogos de salão. Então, a nomenclatura de uma brincadeira de jogos é diferente da nomenclatura de esporte, tá? Beleza, beleza. Mas podia também Ser uma classificação assim parecida, não? Tem algumas coisas aí muito... Tem base no que você fala, tá? Mas alguns estudiosos na área, né, como o Izinga, entre outros, ele não retrata dessa forma como está a nomenclatura, né? Eles retratam com outro nome, tá? Mas tem base do que você fala também, Martim. Tranquilo, beleza. Tranquilo. Mais alguém quer relatar alguma experiência com isso, que já trabalha assim? Alguém pode falar alguma experiência com relação a isso? Se eu não me engano, no chat aqui alguém falou. Deixa eu ver quem foi. Edna Sá. Ela falou que já está por dentro das classificações. Acho que ela já trabalha assim. Quer dar algum exemplo, Edna? Beleza. Acho que é. Então vamos lá. Então vamos passar. Agora vem aqui falar um pouco sobre essas duas nomenclaturas aí que temos na escola, tá? Que é o esporte na escola e o esporte da escola. Então agora é a hora que eu vou precisar de vocês, né? Eu vou fazer duas perguntinhas aí e vocês vão ter que colaborar comigo aqui, né? Vão ter que colaborar comigo, tá? Na nossa formação de hoje. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte: a prática do esporte é tão significativa no sistema de ensino escolar que deixou de ser o esporte da escola para ser o esporte na escola? Alguém, primeiramente, sabe identificar o que seria o esporte da escola e o esporte na escola? Alguém aí sabe identificar isso? Alguém pode relatar?
Eu vou lá. Então, Boa. seguinte, assim, para mim, eu sempre até já escrevi, assim, acho que alguma coisa sobre isso aí a algumas pessoas que, por exemplo, estavam fazendo estágio comigo, né, tal, que eu observei isso aí. E aí eu falei sobre isso, né, o esporte na escola e o esporte da escola. O esporte da escola seria, por exemplo, eu acho que como a maioria dos professores fazem, né? Por exemplo, vai fazer um jogo lá de futsal, sempre coloca as regras adaptadas, né? Por exemplo, no caso, vou dar um exemplo meu, né, tal. Turmas mistas, né, meninos e meninas, tal. E aí eu exijo que todos toquem na bola antes de fazer o gol, né? Tem umas regrinhas que você coloca para que o jogo flua melhor, tal. Então, na minha opinião, esse é o esporte da escola. O esporte na escola é quando você traz, por exemplo, a essência principal do esporte, que é o manual de regras, né? Como se pratica todas as regras e todos os fundamentos, e você exige que o esporte só flui lá se for exatamente assim. Não sei se eu atingi aí. Perfeitamente, Sebastião. Você está correto. Né? O esporte da escola é aquele que a gente trabalha dentro da escola, dentro da nossa proposta, né? Dentro do lúdico, tá? Envolvendo todos os estudantes. Já o esporte na escola é um trabalho que já vem de fora, com as regras fixas, né, de cada modalidade e que entra com relação com o treinamento. O esporte na escola tem uma relação muito com, vamos dizer assim, com o esporte de rendimento, tá? A gente vai ver mais para frente. E aí, através da explicação de Sebastião, vem essa pergunta, já que agora todo mundo entendeu. A prática do esporte é tão significativa no sistema de ensino escolar que deixou de ser o esporte da escola para ser o esporte na escola atualmente. Vocês acham isso? Eu vou dar a minha opinião, não sei se vai estar certo. Certo? Não. Estão me ouvindo? Fica à vontade, fica à vontade. Eu acho assim que ele se torna um esporte escolar, né, na escola, com questão da forma da adaptação pelo lado social, né, educativo, a maneira educativa, que a gente tem essa adaptação, como o amigo falou, o colega falou, né, e está sempre educando da melhor forma. E a escola prepara realmente o atleta, um atleta de grande nível dentro da escola, porque quando ele sai da escola para qualquer um outro clube, ele já sai com boas maneiras, como, por exemplo, ética social, né? O comportamento diferenciado. Então, acho que é por isso que hoje ele se torna tão importante o esporte na escola, né? Da escola. Ok, Janaína. Quer dizer que, na sua opinião, o esporte na escola, que é aquele esporte de, vamos pegar assim, de rendimento, onde a gente tira um pouco a questão didática, a questão pedagógica, que leva mais para o lado de competição, né? Também pode ser trabalhado os valores. Não é isso que Isso, os você quer dizer? valores, isso. A questão do aprender, porque assim, a gente como educadores, né, precisamos ensinar o aluno e colocar para eles, na mente deles, né, que existe a questão do espírito de saber perder e saber ganhar, a autoaceitação, né? Que muitas vezes o atleta lá fora do clube mesmo, e até mesmo o aluno fora da escola, ele se torna muito competitivo. E dentro da escola, a gente tenta mudar esse método, né? Esse método com os alunos. Então, é por isso que eu acho muito importante a questão do esporte na escola. Beleza, tranquilo. Vamos para a segunda pergunta. A relação entre professor e aluno passou a ser uma relação de professor-treinador e estudante-atleta? Isso aqui é uma pergunta relacionada ao esporte na escola, tá? A relação entre professor e aluno passou a ser uma relação de professor-treinador e estudante-atleta? Aí tem uma resposta aqui
no chat de Edna Sá. Se for atualmente, por conta da pandemia e não poder ter os jogos interclasse e tal, o conteúdo esporte tem que se adaptar e está cada vez mais o esporte da escola. Manda as ordens aí, Ronaldo. Boa tarde. Boa tarde. Direção Máscara aqui. Com relação a... Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo. Com relação à segunda pergunta, eu acho isso muito relativo. Porque, na verdade, quando você diz assim, nessa questão de treinar, de rendimento, professor e aluno, eu acho que pedagogicamente a gente falando sobre isso se torna mais professor e estudante, não professor e treinador, estudante e atleta, né? Dentro da sala de aula. E se a gente parar para pensar um pouco, essa questão de professor, treinador, estudante e atleta, na própria escola nós não temos muito tempo, nas próprias aulas de educação física, nós não temos muito tempo para criar esse vínculo de professor e treinador, estudante e atleta. Não é mais uma questão pedagógica mesmo. Agora, fora do contexto escolar, fora propriamente dito, né, do contexto escolar, do contexto pedagógico da educação física, aí sim, aí pode se tornar professor, treinador, estudante e atleta, mas dentro do contexto pedagógico, dentro da sala de aula, eu acho que é muito pouco que isso acontece entre professor e treinador, estudante e atleta. Eu acho que é mais uma questão mesmo professor e estudante, isso na sala de aula, né? Beleza, tranquilo. Mais alguém quer indagar? Beleza. É importante que os estudantes, com a prática de esportes, aprenderem não apenas a competir, mas aprenderem ainda que, para o seu primeiro, continuar nas competições e ter um bom rendimento, é preciso ter metas, responsabilidade, força de vontade e interesse. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essas duas nomenclaturas, esporte da escola e esporte na escola, não é que estejam erradas ou corretas. Todas as duas podemos trabalhar na escola, porém, de forma diferente. Tá? O esporte da escola, como já foi retratado, é aquele esporte onde envolve todos os estudantes. Esse é o esporte que devemos trabalhar como nosso conteúdo. Beleza? Então, aquele conteúdo que a gente vai trabalhar na escola, junto com o nosso planejamento, é esse esporte aí da escola. Claro que a gente pode trazer também para uma realidade de competição. Porém, se a gente tiver um olhar mais de conquista de títulos, de campeonatos, de rendimento, a gente vai trazer para o nosso treinamento, caso algum professor tenha essa carga horária na escola de treinamento. Tá? Se tiver, aí sim é o esporte na escola. Porque, como a palavra já fala treinamento, e dentro da normatização nossa de educação física, que ainda é de 2002, tem lá a nossa carga horária, né? 200 horas, 150 em sala de aula e 50 para treinamento. Ainda tem isso, tá? Aqui na minha greve a gente conseguiu fazer esse trabalho junto com o gestor e o pessoal da organização e conseguiu colocar os professores com treinamento. E aí sim, é um trabalho onde, infelizmente, né, o esporte tem essa situação de inclusão, vamos dizer assim, aonde a gente tem que limitar, né, quem vai jogar e quem não vai jogar, tá? Aonde o esporte da escola não permite isso, porque todo mundo vai participar. Já o esporte na escola tem essa característica, como a gente vai ver aqui nessa tabelinha, tá? O esporte na escola tem uma ideia mais de formação de atletas, vamos dizer assim. Claro que a escola não é um ambiente de se formar atletas, né? Mas falando no contexto de jogos escolares, vamos colocar aí a nomenclatura de estudante e atleta, né? E tem esse lado. Tem regras padronizadas ditadas pelas federações, onde os alunos têm que seguir aquela regra, como foi falado por Sebastião. Exclusão de muitos, os melhores só que jogam, né? Porque quando a gente vai formar a equipe, a gente quer formar com os melhores.
né? Enfatiza a vitória, tá? Interesses acerbados só na vitória, e é submetido aos interesses econômicos da indústria esportiva, né? Porque muitos alunos eles ficam sonhando, né, em ir para um clube, ser jogador de futebol, estar ali na mídia, já que hoje tem aí redes sociais para poder ajudar nisso, né? Os alunos eles gostam disso, que é o melhor da escola e tal, e aquela coisa toda. Então, essa aqui é uma fase do esporte na escola. Que esse esporte na escola era o que tinha nas antiguidades, né? Lá 10 anos atrás, a gente via muito isso, né, na educação física. Tá? Eu mesmo, a minha vivência escolar foi... A minha aula de educação física era no contraturno e eu ia para a escola para jogar futebol, né? Inclusive, a minha escola foi bicampeã estadual de futebol e, a partir disso, me tornei jogador de futebol profissional, né? Cheguei a ir para alguns clubes através desse esporte na escola, aonde eu treinava no time da escola, né? Minha educação física toda, da quarta série até o ensino médio, foi apenas isso, né? Jogar futebol. Né? Eu não tive vivências de conteúdos, né? De abordagem didática. O professor era apenas trabalhava a questão esportiva, a esportivização, e eu tinha essa nomenclatura toda aí, né? Só jogava os melhores, enfrentava sempre a vitória. E hoje não. Hoje a gente tem um trabalho mais voltado, né, vamos dizer assim, para a formação do estudante cidadão, né, dentro dos valores. As regras a gente adapta, né, para que todo mundo participe na parte esportiva, a inclusão de todos, todo tem direito igual de participar, enfatiza o processo, interesse na vivência lúdica, na educação, né? Por ficar mais prazeroso da gente trabalhar a parte esportiva, adaptando, claro que a gente vai colocar as regras, né, estabelecidas do esporte, mas a gente vai adaptar, submetido aos interesses dos estudantes e da proposta pedagógica na escola. Diante disso, pessoal, deu para entender, né, o que seria o esporte na escola, o esporte da escola, ou vocês discordam dessa ideia de que hoje a gente pode trabalhar dessa forma? O que é que vocês acham? Nada? Então, vamos continuar. Partindo disso, né, falamos um pouco sobre a questão do currículo de Pernambuco, falamos sobre a questão do planejamento, de como a gente poderia planejar o conteúdo da unidade temática esportes. Entramos sobre essa questão da classificação dos esportes para entender como a gente pode trabalhar lá no currículo, e falamos um pouco sobre como a gente pode identificar o esporte na escola e da escola. Como a gente está trabalhando na escola? Será que a gente está trabalhando com um pensamento, né, pedagógico, didático, pensamento de treinamento, né, do esporte, ou estamos com o pensamento de fazer a nossa aula, nosso planejamento de uma forma mais didática, lúdica, né, que seria o ideal, tá? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, que na aula didática de vocês, vocês devem trabalhar com ludicidade, tá? Com o esporte, e vivenciar com todos os estudantes, sem gênero, todo mundo junto, trabalhando aquele determinado conteúdo, tá? E aí, a partir daí, né, diante da pandemia, já existia esse modelo, tá? E esse modelo veio abranger mais ainda agora, nos dias atuais, né? As nossas aulas, não só de educação física, mas em todos os componentes curriculares, adentrando aí na escola, que é a questão do ensino híbrido, que é uma abordagem que promove integração entre o ensino presencial e propostas online, né? Valorizando as melhores formas de oferecer diferentes experiências de aprendizagem aos estudantes,
valorizar a avaliação para a aprendizagem por meio da obtenção de dados e de personalização. Ou seja, através da tecnologia, né, a gente consegue desenvolver e trabalhar com nossos estudantes. E a gente vai ver um pouco sobre essa questão do que seria o ensino híbrido, remoto e presencial, né, para os dias atuais, e que a gente vai levar isso aí até, eu acho que veio para ficar, né, esses ensinos, essas modalidades. Já existia, né, essas modalidades, mas não era contemplada. A partir da pandemia, foi que a gente começou realmente a fazer esse trabalho, né, dentro da escola. Muitos tiveram dificuldades, porque requer um pouco de manuseio da tecnologia, e outros que já tinham um pouco de manuseio, ficou mais fácil de trabalhar. Tá? Então, aqui, alguns modelos já de ensino remoto, que é diferente do híbrido. Tá? O híbrido tem uma forma de se trabalhar, já o remoto tem outra forma. Tá? O remoto ele pode ser trabalhado tão assíncrona como síncrona. Então, tem alguns modelos aqui embaixo que vocês podem ver. Né? Por exemplo, o Zoom, o Microsoft Teams e o Google Meet, ele é síncrona, porque a gente vai conduzir uma aula, né, online junto com os estudantes, né, presencial, praticamente. Eu na minha casa, na casa dele, ali eu vou estar trabalhando simultaneamente, né, a comunicação ao mesmo tempo com os estudantes, numa transmissão direta das informações. Já o assíncrona, né, eu vou ter uma participação que não seja simultânea. Eu vou lançar lá o material, né, vamos dizer, no WhatsApp, no grupo da sala, e que eles terão 24 horas para me entregar esse material. Então, eu não vou ter, né, essa colaboração, né, diretamente com os estudantes. Ele vai ser indiretamente, porque eu vou colocar lá o material, por exemplo, no Google Classroom, né, e aí os estudantes vão ter que ir lá, observar, fazer a leitura do documento para poder responder à atividade, certo? Diferente de uma aula no Zoom, que vai ser ali naquela hora, vai ser naquele momento. Tá? Então, existem essas duas formas de aulas remotas, síncrona e assíncrona. E aqui nós temos alguns modelos de ensino híbrido. Tá? Aqui em cima tem modelo rotacional, modelo flex, modelo à la carte. Esses modelos são modelos que ainda não chegaram no Brasil. O que chegou aqui no Brasil e que acontece de verdade, que são sustentados, são modelos sustentados, é o modelo rotacional. Não sei se vocês já trabalharam ainda e vivenciar, tá, algumas situações de modelos. Por exemplo, rotação por estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida, rotação individual. Esses são os modelos do ensino híbrido, ok? Esses são os modelos do ensino híbrido. Vou passar aqui para falar como é sempre. Uma sugestão, né, de como a gente pode desenvolver ensino híbrido. Aqui, ó, na rotação por estação, como a gente pode fazer aí? Vejam que a sala ela foi dividida em 4 estações. Então, vamos pegar aí sexto ano, onde a gente vai trabalhar, né, naquele dia, naquela nossa aula, o conteúdo handebol, tá? E aí, no conteúdo handebol, a gente vai dividir a sala em 4 momentos. Vamos dizer que nós temos uma sala aí com 30 estudantes, certo? Vamos pegar com 30. E aí, 32 estudantes. Nós temos 4 momentos. Então, vamos ter 8 estudantes em cada momento desse aí, certo? E aí, como é que a gente vai fazer? No primeiro momento, onde tem os bonequinhos aí amarelo, vai ser uma vivência prática do handebol, de passe, onde eles vão conhecer os passes, certo? Um vai ficar dando passe para o outro com a bola. Tal. Já 8 estudantes vai estar observando, né, no computador, no celular, no tablet, um vídeo falando sobre a questão da parte técnica, passe do handebol, os diferentes tipos de passe do handebol. Então, a gente está falando do conteúdo do handebol e vamos trabalhar a questão passe, parte técnica do handebol.
Então, os estudantes ali de amarelo vai estar fazendo um trabalho, né? 8 estudantes vai estar fazendo um trabalho lá de passe. 8 estudantes vão estar aqui assistindo um vídeo falando sobre passe. Mais 8 vão estar com o texto, lendo sobre a questão técnica do handebol. E mais acima, o professor elaborou 5 a 10 perguntas, tá? Sobre determinado conteúdo, onde mais 8 estudantes vão estar ali debatendo para responder aquelas 8 perguntas. E aí, como é que vai ser feito isso? 8 estudantes em cada lugar, o professor vai dar um tempo, tá? Vai marcar um tempo no relógio, vamos dizer que ele marca aí 5 minutos, né? 5 a 6 minutos, e aí, quando acabar esse tempo, vai girar. Quem estava lá praticando os passos, né, do handebol vai vir para o computador. Quem está no computador vai vir para a leitura. Quem está na leitura vai vir para respostas, responder as perguntas. E quem estavam respondendo as perguntas vai vir para a vivência prática de passe. E aí a mesma coisa, o professor vai marcar 5 minutos, 6 minutos, assim sucessivamente. A partir daí, todo mundo vai passar por uma estação. E aí, quando concluir, tá, os alunos vão ter vivenciado a prática do handebol, passe, vai ter assistido vídeo, né, sobre as técnicas de passe, vai ter feito uma leitura sobre a questão do handebol com relação às técnicas e vai ter respondido um questionário. Tá? E aí o professor vai debater com ele sobre esse assunto e vai concluir a aula. Esse seria um dos modelos híbridos, né, de rotação por estação, onde os alunos estariam presencialmente junto com o professor, tá? E estariam utilizando um tipo de tecnologia que seria um computador. Beleza? Já a sala de aula invertida, deixa eu voltar aqui. Todo mundo compreendeu aí essa questão do rotação por estação? Tem alguma dúvida? Alguém já conseguiu fazer essa atividade? É fácil? Vocês entenderam? Vocês conseguem fazer na sala de aula de vocês? Como seria isso aí? Eu preciso da ajuda de vocês para a gente ter esse feedback. Alguém já fez, pessoal? Acho que não. Então vamos. Eu acho que não. Mas está dando para compreender, né, como pode executar essa atividade na sala de aula. Não é difícil, tá? Não é difícil realizar. É bem claro. até uma coisa diferenciada. É bem prático. Isso é uma sugestão de aula, tá bom? Uma segunda sugestão aqui, ó. Seria a sala de aula invertida. Como seria a sala de aula invertida? Então, seria uma proposta onde o estudante ele teria que ser protagonista, né? De que forma? De uma forma onde ele realmente precisaria estudar sozinho. O que é que o professor faz? O professor ele repassa, né, para o estudante links, né, de leituras. Vamos dizer que o professor passou um link para ele, 3 links, né, de textos, onde ele precisa ler durante um tempo, certo? Vai dar ele aí 10 dias para ele ler esses 3 textos, né, vídeos, links de vídeos que ele precisa ler e assistir, e ele precisa aprender sozinho, tá? Então, a leitura e aqueles vídeos vai ajudar ele na compreensão de determinado conteúdo. Vamos pegar aí o exemplo atletismo, tá? E aí o professor quer que ele compreenda, né, quais tipos de prova existem no atletismo. Então, o professor ele não vai abordar isso em sala de aula, tá? Ele não vai falar sobre os tipos de provas no atletismo. Ele vai pedir para que o aluno, na casa dele, faça esse estudo, faça essa pesquisa. Só que você vai dar links, você vai ajudá-lo, né? Vai colocar lá um link onde ele vê a pista de atletismo. Dentro dessa pista de atletismo, ele tem que identificar quais são as provas que tem no atletismo, a prova de campo, a prova de pista, quais são as provas de arremesso. E aí você vai mandar links de vídeos de provas de arremesso, provas de lançamento, provas de saltos, provas de corridas. Então, ele é que vai estudar sobre isso, tá? E quando ele for para a escola, o professor já não vai mais abordar esse assunto, porque esse assunto
é ele que tem que aprender, tá? Você está dando ali todo o arsenal de como ele pode aprender aquele conteúdo e ele tem que aprender em casa. Claro que ele vai perguntar a você para tirar dúvidas, mas aquele conteúdo ali é apenas específico para ele. Então, ele é que tem que aprender aquele determinado conteúdo, tá bom? Então, isso se chama sala de aula invertida, é um tipo de ensino híbrido, beleza? É bem bacana porque você faz com que o aluno pesquise, tá? E não tenha aquela manobra de o professor estar cobrando. Ele mesmo vai ter que se cobrar para poder aprender aquele determinado conteúdo. Claro que a gente sabe que muitos estudantes não estão nem aí para aprender, né? Mas se for cobrado como deve ser cobrado, o aluno realmente ele vai querer aprender, tá? Então, essa é mais uma sugestão aí que eu tenho, né, para a aula no ensino híbrido, como vocês podem trabalhar determinado conteúdo. E claro que se você quiser abordar, né, dar um tempo, eu geralmente faço isso. Eu passo um conteúdo para o aluno e aí eu dou um tempo de 10, 15 dias para que ele, quando vir para a aula, ele já venha com um arsenal de um resumo, de alguma coisa, para que a gente fale um pouco sobre aquilo e debate sobre aquele determinado assunto, para saber se realmente eu tenho esse feedback, se eles estão estudando ou não. Tá? Como trabalhar filmes nas aulas de educação física? Eu gosto bastante de trabalhar essa questão de filme, principalmente agora que os alunos estão, né, tá aula remota, tá híbrido, aqui mesmo na minha vivência escolar municipal, aqui a gente divide a sala em 2 grupos. Na primeira semana vai o grupo 1 e na outra semana vai o grupo 2. Então, eles não se encontram em nenhum momento. Até esse ano a gente está fazendo assim na minha escola. E aí, cada semana, de 15 em 15 dias, né, vem um grupo. Grupo 1, grupo 2. Grupo 1, grupo 2. E aí, eu faço esse trabalho, né, de passar conteúdo. Quando eu não passo conteúdo, eu passo um filme. E aí eles têm aí durante 8 dias para assistir esse filme, eu passo o link, tá? E executo. Aqui eu trago para vocês 2 propostas, né, de como vocês podem trabalhar filmes na aula de educação física. Aqui tem uma proposta, né, desse filme Soft Surf, que é A Coragem de Viver, que é a história de uma jovem que ela perde um braço, né, através de um ataque de tubarão. Até então, essa jovem, ela começa a treinar, né, ela já fazia surf, e aí ela começa a adaptar a questão do surf, do esporte. E aí é um filme muito interessante, né, que inspira aos estudantes pelo amor ao esporte e a luta pela vontade de querer vencer, tá? Então, através desse filme, você pode trabalhar, ó, tem algumas ideias que você pode trabalhar, dividir a sala em grupos, tá? E criar um seminário ou um webinário, que é a mesma coisa, só que o webinário você pode realizar online, beleza? E o seminário, aí o webinário, se for online, você pode fazer como a gente está fazendo agora, pelo Zoom. Marcar um momento, marcar um horário de apresentação dos alunos pelo Zoom, e aí toda a sala vai para aquele determinado momento, né, para fazer a apresentação dos grupos. Ou um seminário presencial, seja ele através de cartazes, de slide, enfim. Tá? Então, fica essa dica aí de um filme que você pode passar, e através desse filme você pode criar esse seminário ou um webinário através do esporte. Pode dividir os grupos, né? Vamos dizer que tenham 40 alunos na sala de aula, e aí se tem 40 dividido por 5, dá 8 alunos, né, para um grupo. Se for muito, você reduz para 6, para 7, enfim. E cada grupo fica com um tema, seja ele de um esporte olímpico ou um esporte paralímpico, para apresentar, falar sobre aquele esporte. Tá? Beleza? Então, essa seria uma das dicas que você pode fazer antes de realizar um seminário. E é muito importante essa questão do seminário, no ensino médio principalmente, porque o aluno ele consegue perder um pouco de vergonha, né, de participar junto com os estudantes. Uma vez que, quando ele sai do ensino médio, que vai para a faculdade, a gente sabe que a faculdade cobra muito isso da gente, principalmente de seminários, né, de apresentações. E o aluno, quando ele sai do ensino médio para a faculdade, ele tem um pouco de dificuldade caso aquela escola não trabalhe isso, esse determinado tipo de didática, tá? Então, é interessante que vocês, professores de educação física, iniciem
né, esse trabalho de seminário, de reuniões de alunos se encontrarem para estudar sobre determinado assunto e realizar um seminário, beleza? Eu fazia muito isso quando era professor do ensino médio, né? Já depois que eu vim para a GRE, eu fiquei só no ensino fundamental. Alguma dúvida, pessoal? Tá, até aí tá tranquilo, tá todo mundo entendendo, tá dando para levar. Ana, tá tranquilo, Ana, a formação tá dando para ir? Tá ótima. Eu imagino que os professores estão calados porque estão entendendo também. Beleza. É porque só precisa desse feedback para poder passar. Então, eu vou lá. Aqui é um outro filme, né? Verão de 92, que é um filme baseado em fatos reais também, né? De um técnico de futebol da Dinamarca, que no ano de 92 a Dinamarca participou do campeonato da Eurocopa. Inclusive, nesse filme tem algumas cenas do jogo em si, tá? Cenas reais. E aí a Dinamarca participou da competição e chegou até as finais, a equipe. E aí, como foi que esse treinador desenvolveu isso, né? Desenvolveu para levar uma seleção que não tinha um nome tão forte, né, naquela época? Como foi que ele conseguiu? Quais foram os desafios que ele teve, né, para poder introduzir, entrar dentro da cabeça dos jogadores, né, cada um com um pensamento diferente, né? Como foi essa dificuldade que ele teve com relação aos atletas? E aí, ó, esse filme aqui eu executei aqui, tá? Na minha escola. Como exemplo aqui, ó, eu fiz um textozinho, né? Na minha escola aqui municipal. E aí eu pedi para que eles assistissem o filme, né? Fizesse um relatório de 15 a 20 linhas, tá? E respondessem 3 perguntas. E logo abaixo eu coloquei o, o vídeo, né, do filme, tá? Só era clicar no link que automaticamente já ia para o filme para assistir. E eu tive esse feedback, né? Alguns estudantes realmente realizaram a tarefa, né? Fizeram o relatório, responderam as perguntas. Então, isso foi muito importante e uma coisa diferenciada, né? De se trabalhar junto com os estudantes numa aula remota, tá? Isso aqui foi uma aula remota que eu desenvolvi com os estudantes agora, pouco, né? Estudantes que não estão podendo ir para a escola, aí eu pedi para que eles fizessem isso. Tá? Acho que foi umas 3 semanas. Antes de eu ir para os Jogos, para os JEBs, antes de eu ir para os Jogos Brasileiros, eu fiz essa atividade com eles. Tranquilo? Ana? De boa. Alguém quer falar sobre o que o professor acabou de falar? Eu já usava os filmes, quando eu estava em sala de aula, eu usava em cada bimestre, professor. Por exemplo, no bimestre que tinha dança, eu adicionava um filme que tinha a ver com dança. No bimestre com esporte, eu adicionava um filme que tinha a ver com esporte e fazia algo muito parecido com o que você acabou de apresentar. Eu sempre trazia filme relacionado ao conteúdo. Boa. Pronto, eu vou dar meu relato aqui também em relação a isso, né? Assim, porque a gente vê realidades diferentes, né, na mesma situação. Eu adoro, né, trabalhar com filme, na verdade. Só que eu parei, né, porque no início da pandemia eu comecei a trabalhar assim, e aí alguns alunos, né, eles estavam com essa dificuldade de conseguir assistir o filme, né, por não ter recurso, né? Aqui no sertão a gente sabe que tem realidades totalmente diferentes, né? A gente tem pessoas que têm são muito, vamos dizer assim, né? São muito ricos, né? E tem pessoas muito pobres. Então, assim, eu tinha alunos que não conseguiam, queriam ver o filme e não conseguiam, até por não ter um celular, né? E aí eu parei de fazer isso. Até me desestimulei mesmo em relação a trabalhar filme por causa disso. Mas eu acho que é fantástico. E esse filme aí já fica a dica para mim aí, esse Verão de 92. Muito bom, professor. Se você puder assistir, eu vou mandar para a professora todo o material, tá, da formação de hoje e vou mandar essas ideias de filmes aí, de algumas coisas, alguns materiais para que vocês possam aí estar desenvolvendo, beleza? Hoje em dia, né, tem essa questão do link e aí a gente tem o YouTube que pode nos ajudar, tá?
com relação a filme. Claro que às vezes o filme não tem tanta qualidade, mas dá para assistir. Né? Basta apenas clicar lá, já entra automaticamente no filme. Beleza? Muito bom. Muito bom, professor. Isso aí. Não desestimule, não. Continue fazendo o seu trabalho que o crescimento vem. Então, pessoal, a partir de agora, né, com relação à nossa formação, irei realizar um quiz. E o que seria um quiz? O quiz seria, né, uma avaliação que a gente faz de perguntas e respostas. Isso aí eu faço também na escola, tá? Geralmente eu faço no final da aula, né, ou de 15 em 15 dias eu faço um quiz para saber se os alunos estão entendendo o conteúdo, beleza? É tipo uma mini competição. Realmente eu compro uns pirulitos, uns bombons, aí levo para a escola e divido a sala, às vezes, em 3, 4 grupos, 2 grupos, né? E faço perguntas relacionadas. Aí, no final, a equipe que conseguir ter êxito nas respostas, né? Ganha a competição, certo? Então, a gente vai fazer aí com vocês, tá? Eu vou precisar que vocês só puderem anotar aí, pegar uma caneta e um lápis e um papel, tá? Para vocês irem anotando. Se no final ver quantas respostas vocês conseguiram, corretas e erradas, tá? Para ver se realmente a formação de hoje foi bacana. Beleza? Tranquilo? Posso iniciar ou aguardo mais um pouquinho vocês pegarem essa caneta e lápis aí? Só me dá um sinal aí no bate-papo, ok, que eu começo. Vai, só me dá um sinal aí no bate-papo. Coloquem aí, ok. Estou aguardando, ok. Ok. Jânio, ok. Edson Santa, ok. Já 3, 4. Júnior, Sebastião, ok. Jefferson, ok. Óslo. E aí, Óslo, beleza, meu irmão? Eu acho que é o Óslo que eu estou pensando, né? Que eu só conheço um. Ok, ok. Manuel, então pronto. Então, vamos começar. É ele mesmo. Falou, meu irmão. Satisfação de ver novamente. Boa. Então vamos lá. Primeira pergunta. Anota aí, viu? Só é sim e não, tá? Para facilitar, só é sim e não. Os tipos de esporte diferenciam-se de acordo com a forma na qual é desenvolvida a competição e o objetivo do jogo, tá? Isso aqui eu estou falando da classificação de esportes. A bocha é um esporte de marca? Sim ou não? Vou aqui dar aí 10 segundos para vocês responderem. Anotem aí. Sim ou não? Anota aí nesse papel. A primeira pergunta é essa. Os tipos de esportes, já estou marcando aqui, tá? 10 segundos. Diferenciam-se de acordo com a forma na qual é desenvolvida a competição e o objetivo do jogo. Beleza. Estamos falando de classificação. A bocha, a modalidade esportiva, a bocha, é um esporte de marca? Vou fazer melhor, para ninguém roubar, para depois dizer que. Para ninguém dizer que vocês vão marcar aí. Eu já estava imaginando que tinha gente pesquisando pelo tanto de tempo que você está dando. Vai ter que viu? responder aqui no grupo, vai ter que responder no grupo. Sim, não. Vamos lá, sim, não. O que é que vocês acham? Vamos lá, sim, não, vai. Coloca aí no grupo. Eu estou aqui observando. Sim, não, não. Ó, Jefferson, não. Cristiano, não, não. Boa, Sebastião, não. Carlos, não. E aí? Vamos. Bartolomeu, não. Boa. Jânio, não. Ih, rapaz. Olha aí, matou a charada. Matou a charada, Jefferson. Não. Tá? Por quê? Porque a bocha é um esporte de precisão, tá? Não é um esporte de marca. A bocha é um esporte de precisão. É preciso arremessar a bola para chegar em um determinado local onde eu marco os pontos. Beleza? Vamos para a segunda pergunta. O ensino híbrido é uma abordagem que promove a integração entre o ensino presencial e propostas online, valorizando as melhores formas de oferecer diferentes experiências de aprendizagem. Mas pode anotar também, Edna. Pode anotar no caderno, pode anotar. Aqui é só para não saber que vocês estão dando balão, entendeu? Mas pode ir anotando no caderno também, para ninguém estar pesquisando. Vamos lá. É porque geralmente o quiz a gente faz presencialmente, tá?
mas pode fazer remoto também. Fica a ideia de vocês. Valorizando as melhores formas de oferecer diferentes experiências de aprendizagem. Essa modalidade de ensino, o ensino híbrido, foi criada após a pandemia do Covid-19. O ensino híbrido só foi criado agora, após a pandemia do Covid-19. Sim ou não? Olha, Edna, não. Jânio, não. Cadê? Olha, não. Oh, não. Quero ver se vocês prestaram atenção mesmo nessa formação de hoje. Não. Beleza. Não. Né? O ensino híbrido ele já é um modelo antigo, né? Já faz mais de 50 anos que existe o ensino híbrido, tá? Agora, algumas pessoas utilizam e outras não. Só que ela veio ter uma ênfase maior agora, depois da pandemia, beleza? Vamos para a próxima. Os conteúdos de ensino da educação física extraídos da cultura compreendida como construção significativa do homem, através da história e das relações sociais estabelecidas a partir delas são jogo, esporte, dança, luta e ginástica. Os conteúdos de ensino da disciplina Educação Física, extraídos da cultura compreendida como construção significativa do homem, através da história e das relações sociais, estabelecidas a partir delas são jogo, esporte, a dança, luta e ginástica. Responda aí, sim ou não? Tem gente com dúvida, viu? Bora. Sim, boa, tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. Vamos lá para a próxima. O esporte na escola, educação física, ao tematizar em suas aulas o esporte moderno, deve preocupar-se em resgatar e valorizar neste as características do jogo, do universo lúdico, que de alguma maneira ainda sobrevivem, mesmo que timidamente, dentro dele. O esporte na escola, educação física, o esporte na escola, na educação física, ao tematizar em suas aulas o esporte moderno, deve preocupar-se em resgatar e valorizar neste as características do jogo, do universo lúdico, que, de alguma maneira, ainda sobrevive, mesmo que timidamente dentro dele. Sim ou não? Olha aí agora. Tem gente respondendo aqui. Sim, sim, sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vocês acertaram. Não, pessoal. A primeira palavra lá em cima, ó, esporte na escola. O esporte na escola, ele não se preocupa em resgatar, em valorizar as características do jogo lúdico, tá? O esporte na escola, isso foi uma pegadinha, tá, pessoal? Foi uma pegadinha. O esporte na escola, ele tem uma característica, né, de uma maneira de rendimento, ou seja, ele utiliza as regras específicas da modalidade. Ele não tem nenhuma característica do universo lúdico, beleza? Esse aí seria o esporte da escola e não na escola, beleza? Passei. A educação física é um componente curricular obrigatório na educação básica. A BNCC traz o componente como constituído na área de linguagem. Sim ou não? Acho que o pessoal ficou com raiva, não quer responder mais. Sim. Boa. É porque você está confundindo a cabeça deles, Antônio. Não, é bom brincar um pouquinho com a cabeça dos outros. Beleza. Vamos para a resposta. Sim, né? A educação física faz parte da área de linguagens, que é dividida em língua portuguesa, inglesa e artes. Vamos para a próxima. Os esportes técnico combinatórios
são aqueles em que atletas cumprem uma rotina de movimentos e são avaliados por uma banca de juízes. Os juízes julgam o grau de dificuldade da execução e a precisão dos movimentos. Beleza. O ciclismo pode ser considerado um esporte técnico combinatório? O ciclismo pode ser considerado um esporte técnico combinatório? Sim ou não? Essa aqui, alguns professores disseram sim e outros disseram não. Vamos para a resposta, vê quem acertou. Teve gente aí que saiu na frente, tá? Essa foi para matar mesmo. Sim. O ciclismo tem uma modalidade dentro dela, que é o ciclismo de freestyle. Esse ciclismo de freestyle é uma apresentação onde o atleta deve realizar algumas manobras com movimento com a bike, e aí ele realizando esses movimentos vai pontuando, tá? Então o ciclismo pode ser considerado um esporte técnico combinatório também, como também um esporte de marca, beleza? Em síntese, o esporte na escola está predominantemente vinculado ao esporte de rendimento, quando na realidade deveria estar ligado ao esporte de lazer. Sim ou não? O esporte na escola está predominantemente vinculado ao esporte de rendimento, quando na realidade deveria estar ligado ao esporte lazer. Sim. Logo quando você fez a pergunta, eu balancei a cabeça. Sim. O esporte na escola está pelo menos vinculado ao esporte de rendimento. Beleza. Vírgula. Quando, na realidade, deveria, olha a palavra aí, deveria, né, estar vinculado ao esporte de lazer, mas não está. Então, se mantém a afirmação de cima. A vírgula fez a quebrada, né, e quando, na realidade, deveria, né, estar ligado. Outra pegadinha aí, pessoal. Só compreensão de texto, beleza? O ensino remoto e presencial podem e devem caminhar lado a lado, porém o planejamento e a execução serão distintos e o objeto de conhecimento devem ser os mesmos. Ou seja, o ensino remoto e presencial podem caminhar lado a lado, tá? O remoto, que é que você manda para o celular, e o presencial pode caminhar lado a lado. Só que o planejamento e a execução da didática, como eu vou trabalhar esses objetos de conhecimento, devem ser os mesmos. Sim ou não? Sim, tá? Então, o ensino remoto, como eu falei, que é aquele que a gente manda mensagem pelo celular, que seria o síncrono, e o assíncrono seria aquele que a gente manda o exercício, né? Um texto com exercício. E o presencial podem e devem caminhar lado a lado, certo? O planejamento e a execução vão ser diferentes, porque presencial eu vou estar com o aluno, remoto eu não vou estar com ele, vai ser diferente. Mas, porém, o objetivo do conhecimento do conteúdo são os mesmos, né? Eu vou mandar um trabalho de um texto falando sobre futebol para o aluno e na escola eu vou falar sobre futebol. Foi o mesmo conteúdo, só que o que modificou foi a forma de planejar, foi a execução, tá? Então, sim. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos, né? Deixo aí, ó, o meu Instagram, tá? Esse Instagram aí tá errado, prof, Antônio, Neto, não é esse tracinho, tá? É underline. Ou se você quiser me achar, você vai colocar lá Antônio Neto com 2T. Esse aí é meu zap,
beleza? Fico aí, a gratidão aí pelo convite. Espero ter ajudado vocês hoje e aprendi muito também com alguns. E espero ter contribuído aí nessa formação, nessa tarde de hoje, Ana. Na minha humilde opinião, contribuiu bastante, que eu aprendi bastante coisa que eu não sabia e só confirmou também bastante coisa que eu já tinha feito. Eu espero, assim, que todo mundo tenha aproveitado, né, o máximo possível, porque eu aproveitei do começo ao fim. Gostei muito da sua apresentação, professor, gostei muito do seu conteúdo. E é isso. Eu queria mais, assim, que os professores tivessem participado mais, né? Participaram agora, que foi no digitar, mas no falar não participaram. Mas, assim, contudo, eu adorei sua participação e tudo que você deixou aqui de bom para a gente. Pessoal, eu vou colocar a ata aqui no chat, viu? Mais alguém deseja falar alguma Se coisa? alguém quiser falar alguma coisa, elogiar o nosso professor, que eu achei ele maravilhoso, pode arrochar. Meu caro Neto, tá me ouvindo, meu velho? Sempre estou aqui à sua disposição. Como é que tu tá, meu irmão? Tá bem mesmo? Tranquilo, tranquilo. Pronto. O ácido úrico está bem baixinho. Doiu, velho. Eu ia pedir agora o nome de um remédio aí para você. O meu tá danado. Hoje tinha uma pelada lá no amigo Ronaldo e eu tô aqui com o pé travado, velho. Alipurinol e coxicina, papai. Flanax ainda funciona ou não? Flanax. Funciona mais não, velho. Ei, meu irmão, valeu aí pela tua participação, velho. Uma explanação excelente. Entendeu? Abriu, sim, eu tenho certeza, o norte que você deu aí. Abriu, sim, os caminhos de muito... Assim, o meu, e tenho certeza também que dos professores. Espero que vocês possam vir mais vezes aí para contribuir, né? É muito bom essa socialização, essa troca, né? Principalmente as vivências, né? Da tua lá com a gente aqui, né? Às vezes muda um pouquinho, né? Com certeza muda, né? Mas espero que a Aninha Eco te convide novamente para a gente fazer essa parceria. Valdemir, eu já estou assim, ó, só para ficar chamando. Certo. Pode ter certeza que não vai ser só essa vez, não, viu? Estou à disposição, estou à disposição. Meu irmão, deixa o meu abraço para tu aí, viu? Felicidade, saúde, tudo de bom, viu? Para você e sua família. Valeu, Valdemir. Satisfação de ver, viu, meu querido? Valeu, ótima formação. Faça a voz. Lembrando que eu coloquei a ata no chat. Alguém Pessoal, quer falar mais alguma coisa? Eu queria tirar uma foto de todo mundo. Queria que vocês, se pudessem, só 10 segundos. Abrissem, assim, né? Abrissem aí para a gente tirar uma foto, todo mundo. Pelo menos na foto. A gente tá aqui, né? Você sabe, né? Joga. E gente, ô, Valdemir, e gente bonita precisa se ajeitar, é? Rapaz, eu tô meio descabelado aqui, viu? Mas vamos embora, tá valendo. Né? Tem mais alguém aí que pode abrir a câmera? Tirar aqui uma foto rapidinho. Fabinho, abra a câmera. Acho que o pessoal já saíram, foi isso? Não, tá todo mundo. Não, tá todo mundo. Abre aí, pessoal, vamos lá, vamos adiantar. Tirar uma foto aí. Cadê os cabelos, Valdemir? Vamos lá, todo mundo. Já deu uma segurada aqui, eu acho que o branco não vai sair, não, viu? Valdemir, tudo bem, Valdemir? Vai. Vamos lá, 1, 2, 3. Foi. E aí, Valdemir? Tudo bom, meu amigo? Tudo bem. Como é que tá nosso Vasco? Vasco tá aquela situação. Nossa Senhora. Mais alguém quer relatar alguma situação sobre a formação, se contribuiu, vai ajudar, se não vai? Pode ser sincero, a gente está aqui para isso. Fica sossegado, jogador. Eu agradeço aí eu agradeço a participação aí. Eu tenho que sair porque eu estou em trânsito aqui, certo? Mas, como diz Ana aí, né? Volte mais vezes aí para contribuir com a gente aí. Valeu, Antônio. Valeu. Eu vi que Fábio Júlio abriu o microfone e depois fechou. Fabinho, você quer falar?
Eu acho que caiu a internet dele. Alguém mais quer falar alguma coisa? Sim, não? Então vamos dizer pelo menos tchau, né, minha gente? Que vocês, né? Ana, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Demorou, mas chegou o dia, né? Demorou, mas chegou o dia da nossa formação. Josileide, vou mandar o recado lá para nossa amiga, tá? Valeu. Um forte abraço a todos. Tudo de bom, qualquer coisa, é só ir lá no Instagram, né? Prof, underline, Antônio, Prof, Neto com 2T, ou o meu zap, estou à disposição, tá? Um forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Antônio. Valeu. Muito obrigada, Até a viu? próxima, tá? Muito obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Osa. Um abraço. Valeu, Netão. Um abraço.